Glórias a Deus. Amém. Mais uma vez eu saudo você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada finalizamos Evangelho de João, capítulo 15. E segundo a graça e misericórdia dele, nós vamos iniciar o estudo do Evangelho de João, capítulo 16. Iniciamos o capítulo 15 falando do amor e finalizamos falando do ódio. O ódio daqueles por nós. O ódio daqueles por aqueles que são realmente filhos, por aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Jesus e o ódio gratuito humano. Uma das características que nós temos que contrastam com Deus é o ódio. O nosso Deus é amor e nós não conseguimos ser semelhantes a Ele nesta questão. Nós mais odiamos do que amamos. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus podem divergir tanto do seu Criador? Como nós podemos ser tão diferentes? A resposta é o pecado. O pecado ele nos afasta do Senhor. O pecado faz com que os atributos de Deus que nós deveríamos transparecer, eles sejam enuviados, maculados. Ele nos cega, o pecado, ele nos afasta e, pior de tudo, ele endurece o nosso coração. Quando o nosso coração ele se torna endurecido, fica difícil ouvir a voz de Deus. Fica difícil você manifestar o amor ao próximo, porque o seu coração está duro. Mesmo sem razão, odiamos tudo que se refere às ordenanças de Deus, mesmo que assim não nos pareça, mesmo que você diga não, mesmo que eu diga não, a minha ação, o meu jeito de agir, o meu falar, ele demonstra que eu realmente não estou alinhado com as coisas do Senhor. O versículo que ficou da semana passada de João 15, verso 25. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei, e eles me odiaram sem motivo. As coisas que acontecem na minha vida e na sua vida são decorrentes da consequência dos nossos atos, sim, mas decorre de uma vida de pecado, uma vida que nós trouxemos lá do ventre. Aquilo que o Felipe leu, aquele salmo, ele fala que Deus ele nos conhecia já no ventre das nossas mães, ele nos teceu ali e ali já estava o pecado. Quando nós nascemos, nós já nascemos com o pecado, e isso é suficiente para que as pessoas nos odeiem, pelo que nós falamos, pela forma que nós agimos. Cristo testifica que o ódio do mundo não procede de quem somos. E uma coisa que você tem que entender é que o ódio do mundo não é porque você é o que você é, e sim pelo que você representa. Quando você representa a luz, as pessoas se incomodam. Se você não representar a luz, você vai ser tido como um igual aos outros e ninguém vai mexer com você. Mas Cristo testifica que o ódio procede de quem nós representamos. Você é um representante de Deus na terra. Tentar viver segundo os seus estatutos e ordenanças incomoda. Se você tentar viver de uma forma piedosa, incomoda. Se você tentar viver a sua vida profissional dentro de uma vida piedosa, segundo os princípios da palavra, as pessoas se incomodam. É assim em qualquer ramo profissional. As pessoas elas se incomodam. Contava hoje pela manhã. Eu estava lá na faculdade na quarta-feira e o rapaz que cuida da limpeza, ele decidiu ir na padaria lá e comprar um pão de queijo, um lanchinho lá pra gente, fazer um agrado. E ele tinha acabado de receber, eu tinha pago ele. E ele foi lá com uma nota de 50 e comprou um pão de queijo grande, uma coxinha e uma latinha de Coca-Cola. E deu R$50. E o caixa pegou e tirou R$100 e deu de troco para ele. Ele olhou para o caixa e falou: está errado o troco. E aquele homem do outro lado do balcão falou: não está errado. Você não sabe que eu não está vendo que eu não sei. Eu sei contar, é por isso que eu estou aqui. O troco está errado. Não está errado, eu contei direito. E ele olhou para ele e falou: eu te dei uma nota de 50 e você me deu essa de troco, esses R$100. Aquele homem ficou chocado. Como você faz isso? Por que você, na primeira vez, você não foi embora?
Por que na segunda vez em que eu repeli você, você não foi embora? E mesmo assim você continuou falando. Aquele homem ficou incomodado com aquela situação. Tentar viver segundo os estatutos de Deus incomoda. Conforme o tempo passa, isso só tende a aumentar. A rejeição por você só tende a aumentar, a menos que você se afaste do Senhor. Se você se aproximar do Senhor, o que vai acontecer é que a rejeição ela aumenta. Conforme o tempo passa, isso só tende a aumentar, pois a vida do cristão deve ser de buscar a cada dia parecer mais com o seu mestre. E a pergunta que fica para você é: quem é o seu mestre? Com quem você se parece? Só há dois mestres: Deus ou diabo. Ou você tem como pai Deus ou diabo. Com quem você se parece? As pessoas, quando observam você no seu ambiente de trabalho, de escola, de lazer, eles identificam você como quem? Filho de quem? A palavra de hoje tem tido como título: Jesus prepara os seus discípulos, porque eu não tenho condição de me preparar, você também não. Por isso que Ele nos prepara. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, verso 1 em diante. Tudo bem? Felipe está te incomodando? Ah, tá. Cadê Helena? Cadê Helena? O que vocês fizeram com ela? Esqueceram o carro? Evangelho de João, capítulo 16, verso 1 em diante, diz o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Que coisas? O que nós tratamos na semana passada. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque eu vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, mais uma vez nós lemos as Escrituras, Santas Escrituras. Somos privilegiados por podermos ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra. Agradecemos a Ti porque o aprendizado, o nosso louvor não é feito para escondido, fugido, em catacumbas, em cemitérios, em cavernas, mas nós, Pai, podemos falar em alto e bom tom. Agradecemos a Ti pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz, Pai. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, por isso, Pai, queremos consagrar esse tempo ao Senhor. Quero, Pai, colocar os meus ouvidos, o meu coração, os ouvidos e o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs na Tua presença, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe com uma palavra vinda do Teu altar. Não sou capacitado, não tenho nenhum tipo de capacitação, Pai, para estar aqui nesta posição. O estou apenas pela Tua misericórdia, e peço a Ti que o Senhor não permita que eu fale e ensine coisas que não procedem do Senhor. E se mesmo assim eu o fizer,
que os teus filhos e as tuas filhas retenham apenas aquilo que procede de ti e da tua santa palavra. Consagramos esse tempo e esta palavra é a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus prepara os seus discípulos. Sempre que uma pessoa ela vai para uma guerra, ou vai para uma batalha, ou vai prestar um concurso, ou mesmo um concurso da OAB, alguma coisa desse tipo, ela se prepara. A gente vê que, em especial em concurso público, tem aquela falácia, aquela ideia de que eu vou fazer esse curso só para ver se eu vou passar. Não faça isso, porque você não vai passar. Você pode até passar, mas numa situação sobrenatural, algo extraordinário. Mas se você não se dedicar para o estudo, você não vai passar. Se você não se dedicar ao estudo, você não vai ser um bom profissional. Você tem que se especializar em algo. Você tem que buscar de Deus no que fazer. E o cristianismo não é diferente. As pessoas elas adentram pelas portas da igreja e entendem que entrou, acabou, está tudo bem. É aquela figura daqueles filmes de terror, de que quando o vampiro vai tentar entrar na igreja, ele não consegue, porque aqui é um solo santo. Essa ideia já caiu por terra há muito tempo. Está só nos filmes do Drácula, nos filmes dos demônios. Mas na realidade, qualquer hora dessa pode entrar um ladrão aqui com uma arma e assaltar a gente ou matar alguém. Não há um terreno santo, não há um solo santo. Quem deve ser santo é você. Quem deve ser santo sou eu. E isso demanda preparação, trabalho, labor. Você não recebe isso como uma unção que vem sobre a sua vida por um anjo e você não tem que fazer nada. Não existe isso. Isso é uma mentira. É uma falácia. Você tem que se dedicar. E quanto mais você lê, quanto mais você busca a face do Senhor, mais você se parece com Ele. Se você não faz, você fica diferente dele. Você fica todo torcido, todo deformado. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 16:1, que diz: eu vos disse tudo isso para que não sucumbais à provação. A provação vem e você cai e não levanta mais. Isso é sucumbir. É você não conseguir dar a volta por cima. É você não conseguir lidar com aquela situação, com aquele revés que vem sobre a nossa vida, e você cai e fica desfalecido. O maior perigo que os discípulos enfrentarão naquele momento pós-morte de Cristo, que é o que Ele está preparando, não é a morte física, e sim a apostasia. O problema seu não é você morrer fisicamente numa perseguição. O problema maior é você se afastar de Deus. É você esfriar o seu coração. É você não ter mais prazer de vir à casa do Senhor, não ter mais prazer de ler a palavra, não ter mais prazer em orar. Isso acontece? Acontece. Com frequência? Com frequência. Se assim não fosse, o Senhor não estava alertando. As provações vêm e muitas vezes nós trememos as nossas pernas e não conseguimos ficar de pé. O maior perigo que os discípulos enfrentarão em relação à oposição do mundo, que é real, não é a morte, sim a apostasia, já que o que os aguardam são guerras e perseguições, e é necessário que sejam supridos antecipadamente com as armas necessárias para o combate. Você vai entrar em combate, quer você queira, quer você não queira. Só de você ter dito sim ao Senhor, você já vira um alvo. Ou você se prepara, ou você morre dentro do campo de batalha. E se eles, discípulos, e nós meditássemos profundamente na sua doutrina, nós estaríamos plenamente preparados para adversidades. Elas vêm, mas o que acontece? A adversidade está perante você, mas os seus olhos são os olhos de que aquilo não vem te destruir, mas vem para fazer com que você seja um cristão melhor. Falava essa semana para um homem, falava assim: a situação que você vive hoje é porque você está sendo preparado para ser um homem melhor, para ser um ser humano melhor. Lembra? E aí o Alice mandou uma mensagem para mim assim: olha, essa situação eu nunca tinha pensado dessa forma. A gente sempre olha para a adversidade, para a luta e para a dificuldade como o diabo se levantando.
O diabo se levantando como se ele tivesse tanto poder assim para alcançar um servo e uma serva de Deus. As coisas acontecem na nossa vida devido à consequência dos nossos pecados, sim, mas com a permissão de Deus para nos tornar melhores, mais fortes, mais resistentes, mais tenazes. A gente não dobra, a gente dobra, mas não quebra. É a figura do caniço, aquele junco que está lá na água. O vento bate, ele dobra, mas ele não cai. Você vê aqueles filmes de furacão, ou aquelas imagens jornalísticas de furacão, aquele vento bate, o coqueiro vai e não quebra. As situações fazem isso com você. Tiago capítulo 1, versos 7 e 8. Não suponha que esse homem, esse que vacila, alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, confio em Deus, não confio em Deus, amo a Deus, não amo a Deus, creio ou não creio. Você fica naquela. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Você não sabe se ele acredita ou se ele não acredita. Domingo à noite levanta as mãos e adora aos céus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. De manhã está prostrado. Efésios capítulo 4, verso 14. Se nós meditássemos profundamente em sua sã doutrina, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Por que a gente cai tanto? Porque a gente não medita profundamente na doutrina do Senhor. E por não fazer isso, a pessoa fala: olha, é aqui o milagre. Você vai. A palavra boa é aqui. Você vai. Ó, você vai lá, que lá está a bênção. Aí você vai lá. E você vai se decepcionando. E aqui um dia você está aqui, um dia você está lá, um dia você está lá, um dia você está aqui, um dia você está lá. O que ele disse aos discípulos é também válido a nós. Primeiro, devemos entender que Cristo não envia seus seguidores à obra despreparados. Nós podemos fazer isso, mas Deus não faz. Ele nunca vai te comissionar para algo, seja uma tarefa pequena, como criar uma criança pequena, ela vai crescer, vai ficar do tamanho da minha, tá? Pequena, como criar uma criança, ou como uma coisa grande, governar uma nação, gerir um órgão com muitos funcionários, ser um pastor. Deus, Jesus Cristo, Deus, ele não envia os seus seguidores à obra despreparados. Se alguém fracassar nessa guerra, a culpa é só minha, é só sua. Se você fracassar no seu trabalho, a culpa é sua. Se você fracassar no seu ministério, a culpa é sua. Se você fracassar no seu matrimônio, a culpa é sua. Porque você não soube fazer o quê? Meditar profundamente nas Escrituras e nos ensinamentos do Senhor. Segunda coisa, não devemos esperar até que a luta seja realmente iniciada, mas nós devemos nos preparar antecipadamente, de modo que marchemos para o campo de batalha tão logo seja necessário. Você está tendo um tempo de preparação, alguns mais avançados, outros menos, mas em algum momento Deus ele vai te colocar à prova numa situação qualquer, ou no trabalho, ou num bar, como aquele caso que eu contei do meu amigo, em que você vai receber um troco acima do esperado. Coisas como essas são elementos de prova para você, para ver onde está o seu cristianismo, para que você mesmo consiga medir. E se você não se prepara antecipadamente, você espera vir a tormenta, o que vai acontecer é que você fica que nem a galinha da Angola e fala: estou fraco. Misericórdia. Hoje a Edilene ligou para mim que o Fusquinha não pegou. A Edilene estava de Fusquinha hoje. Fusquinha branco, contaginho branco, plaquinha preta, tá? Ela quis lembrar dos seus tempos da década de 70, entendeu? E aí, desculpa, década de 80. E aí
ela me ligou e falou assim: o Fusquinha não pega. Morreu a bateria. Socorro, help. Com certeza alguém deixou o rádio ligado daqueles que entraram no carro dela. Mas tudo bem. E aí ela conseguiu auxílio. E aí ela... anjos. Os anjos estavam meio com 51, mas tudo bem, não. E aí eu sei que ela contou pra mim que ela carregou a bicicleta um pouquinho e aí estava parecendo que ela tinha precisado de um balão de oxigênio. Ela não estava preparada. As situações... Tô fraco. As situações do dia a dia, elas vêm batem na sua porta e elas não avisam, elas batem e falam: cheguei. Ou você está preparado ou você não está. Não devemos nutrir dúvida de que a vitória está em nossas mãos, enquanto essas exortações de Cristo estiverem profundamente impressas nas nossas mentes. Enquanto você entender que você tem que meditar na palavra do Senhor para você ficar forte, não tem problema. Lucas capítulo 8, versos 5, 6 e 13. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Lembra que eu falei de manhã sobre a fé? Creem apenas por algum tempo, não tem alicerce da palavra. Na hora da provação, se desviam. Se você não estiver preparado, quando a enfermidade bater na sua porta, quando o revés judiciário aparecer na sua porta, a morte bater na sua porta, você vai sucumbir e não vai se levantar mais. Você vai ser como a semente que caiu no meio das pedras. Ouviu a palavra com grande alegria, só que estava no meio das pedras, não conseguiu aprofundar a raiz. E por não aprofundar a raiz, veio o sol, secou e você morreu. A razão pela qual Jesus disse isso tudo, isso o quê? O que nós tratamos em João capítulo 15, versos 18 a 27, a perseguição do mundo, o ódio gratuito do mundo por mim e por você. A razão pela qual Jesus disse tudo isso é para que eles e nós não venhamos a tropeçar e abandonar o nosso trabalho em busca de conhecimento do Senhor. A nossa igreja é nova. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas? Pode contar, Seba? Quantas pessoas já passaram aqui? Quantas pessoas já tiveram sentadas onde você estava? Tinham amor. Que lindo a palavra, que maravilha. Toda vez, domingo de manhã, a dos reis, ela faz uma declaração, eu fico constrangido, e ela fala da ministração da palavra. Mas as pessoas, elas falam: maravilhoso, eu nunca tinha ouvido isso. E elas se sentem realmente alimentadas. Mas em algum momento, cansei, não quero mais, vou embora. As pessoas tropeçam, caem e não se levantam mais. João 16, 2. Sereis expulsos da sinagoga. Não é simplesmente não te amo mais. Sereis expulsos das sinagogas. E mais ainda, chegará um tempo em que aquele que vos matar pensará estar oferecendo um culto a Deus, e você não tem a mínima noção de como isso está próximo da gente. A quantidade de cristãos que não professam a palavra de Deus é de 100 para 1, 1000 para 1. E cada vez mais essa perseguição ela vai vir pelos da nossa própria casa. Jesus anuncia de antemão aos discípulos que eles serão marginalizados pelos que se proclamam representantes de Deus, em particular pelos defensores da lei. Esta não era uma ofensa leve a perturbar as suas mentes, mas que estavam para ser banidos como pessoas perversas do meio daqueles que se vangloriavam de ser o povo de Deus e se gloriavam do título de a igreja. Perseguição e expulsão não dos muçulmanos, não dos budistas que nós falamos que na Semana Santa,
Eles atacaram 3 igrejas cristãs lá no Sri Lanka e mais de 350 cristãos tiveram as suas vidas ceifadas apenas por serem cristãos. Aqueles homens budistas, cabecinha raspada, com os seus véus pregando a paz, com os seus cordõezinhos, olham para uma situação como essa de uma pessoa que professa uma fé diferente da deles e nós temos que matar. Não são esses. Eu estou falando de cristãos, de igrejas que se dizem parceiras, amigas, irmãs, ou não tão irmãs, que vão começar a olhar para mim e para você com rejeição. O pastor Paulo, lá da igreja Cruz de Cristo, que era o nosso irmão aqui, ele conta que as igrejas elas se unem contra ele. Então, na porta do culto, quando nós acabamos, que nós nos despedimos e nós ficamos aí fora conversando, os irmãos das outras igrejas vêm panfletar: olha, vem aqui na minha igreja, não fica aqui não, esse cara está pregando isso aí, falando de cruz de Cristo, Cristo já morreu, você não tem que ter cruz nenhuma sobre a sua vida. Gente, isso acontece todo domingo na igreja dele. Eu ligo para ele e falo: Paulão, e aí, continua isso? Continua, de manhã, de noite, de manhã, de noite, porque o que ele fala não é conforme com o que eles falam. Perseguição. 1 Coríntios capítulo 4, verso 11, 12 e 13. Até a presente hora, apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto, até a presente hora sofremos fome e sede, nudez, fomos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, nós xingamos. Não, quando somos injuriados, nós bendizemos. Bateu na minha cara? Deus abençoe você. Não disse que é fácil, eu não consigo, estou longe disso. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. A pessoa falou mal de você, você vai a ela para tentar resolver o problema. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. O que é escória? Quando você pega um mineral e você quer purificar ele como o ouro e a prata, você vai aquecendo ele e aí vai soltando aquelas borras. Aquilo chama-se escória. Não serve para nada, a não ser jogado fora. Cristo, porém, os estimula, os discípulos, e nos estimula a permanecermos firmes contra tal ataque, porque embora nós possamos ser rejeitados, bofeteados, escarnecidos, contudo nós permanecemos dentro do reino de Deus. Aleluia. Eu vi uma frase conforme eu estava vindo aqui, que falava assim no muro da escola: sabedoria é a única coisa que ninguém pode te roubar. Eu colocaria vírgula: sabedoria e salvação. Ninguém pode tomar isso de você. Aleluia. Nem você. Nem você, porque se você tivesse a possibilidade, você iria perder. Daí entendemos que os discípulos do Evangelho não só são maltratados pelos confessos inimigos da fé, mas também suportam os maiores ataques daqueles que parecem pertencer à igreja e que são inclusive considerados como suas colunas. Tem um filme antigo que falava, era um filme da Julia Roberts, que falava assim: dormindo com o inimigo. Marido mala. O inimigo dela não vinha de fora, mas vinha de dentro. Os escribas e sacerdotes, por quem os apóstolos eram condenados, se vangloriavam de ser designados por Deus como juízes da igreja. E de fato o governo ordinário da igreja estava em suas mãos, e também o desígnio de julgar, mas fazer um e outro segundo a ótica de Deus e não dos homens. Nós temos que fazer tudo dentro dos olhos da misericórdia, sempre olhando para as pessoas com misericórdia. Mas por sua cobiça, eles tinham corrompido toda aquela ordem que Deus havia designado. A consequência foi que o poder que lhe fora dado para a edificação veio a ser nada mais do que uma cruel opressão sobre os servos de Deus.
Aquilo que era para ser uma bênção passou a ser uma maldição. Igrejas grandes, enormes, poderosas, luxuosas, que tinham tudo para ser uma bênção no reino de Deus, são usadas como opressão na vida dos seus membros. Cada vez eu preciso de mais, cada vez eu quero mais. Eu quero cada vez templos maiores, eu quero cada vez mais luxo, cada vez mais ornamentação, porque eu preciso atrair mais pessoas. É como algo sem fim. É como lá naquele filtro você coloca na retrolavagem. Você coloca, a água fica girando ali dentro, você tentar tomar aquilo ali, pode até te intoxicar. Por sua cobiça tinham corrompido toda a ordem que Deus havia designado. E a disciplina, que deveria ser uma medicina para purificar a igreja, se converteu num propósito oposto: eliminar da igreja o temor. A disciplina, ela existe, mas ela tem como propósito te edificar e não te esmagar. Não é de surpreender que Paulo recebeu 5 vezes 40 menos uma chibatadas, uma punição aplicada pelas autoridades com o objetivo de fazer com que o cristianismo abaixasse a bola. Por que 40 menos uma? Porque se desse 40 chibatadas nas costas do fulano, ele não podia dar mais uma. E aí eles, como bons seres humanos, eles pervertem a lei e falam: não vamos dar 40, vamos dar 40 menos uma. Então eu dou 39, mais 39, mais 39, mais 39, mais 39. Enquanto o fulano aguentar, eu vou dando 39, mais 39, mais 39, mais 39. E o apóstolo Paulo diz que recebeu 5 dessas, quase 200 chibatadas. Especificamente 195 chicotadas nas costas. As costas de Paulo devem ter ficado rasgadas em carne viva. Não é chicotezinho, daquele chicote que talvez a sua mãe ou seu pai deu em você na infância, não, tá? É chicote nos moldes de Cristo, com osso na ponta, com pedaços de metal na ponta, para realmente rasgar a carne. 2 Coríntios capítulo 11, verso 24: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma. Visto que os apóstolos conheciam isso por experiência própria, em sua própria época, nós não temos razão de ficarmos alarmados quando nós passarmos por situações semelhantes. Pastor, por que eu passo pelo que eu passo? Você se acha melhor do que os discípulos de Cristo? Você se acha melhor do que o próprio Cristo? Você acha que você tem algum mérito além do que você já tem? Você merece um melhor tratamento? Talvez você seja como os cristãos que estão lá assediando a igreja do nosso amigo pastor Paulo, lá no Gama. Jesus Cristo, ele já levou a cruz, você não tem que sofrer nada. Será que você pensa isso? A cegueira dos religiosos chegava ao ponto, inclusive, de acreditarem estar oferecendo sacrifícios a Deus quando condenavam à morte os discípulos cristãos. A cegueira é tanta, já nos dias de hoje, que as pessoas elas acham que elas estão fazendo o melhor. Então ela vai fazer algo em você, com você, achando que está fazendo o melhor. Eu vi um seriado com a Rosângela, e tinha um maluco lá que ele achava que o mundo era mau. E aí aquele maluco, vira e mexe, ele pegava moças, e ele pegava aquelas moças, subtraía e ele matava elas. E antes de matar ele falava assim: eu estou fazendo isso para o seu bem, porque eu tenho que livrar você desse mundo mau, antes que esse mundo mau ele te perverta. É o que as igrejas fazem hoje. Se você levantar o evangelho bíblico, a pessoa vai falar assim: não, isso aí é legalismo, isso é aquilo outro, porque a pessoa ela não quer se dobrar ao evangelho. Ela quer que o coração dela continue dominando e coordenando os seus caminhos. João 16, verso 3: e isso farão, porque não conhecem o Pai nem a mim. O Deus a quem eles adoram e a quem oferecem culto não é o Deus verdadeiro. João 17, 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. Como eles não conheciam,
a Cristo, eles não conheciam nem o Pai, nem ninguém. O culto deles é uma antítese do Deus que se manifesta em Jesus. É um culto que é totalmente contrário. O que você vê o culto nas igrejas é um culto extremamente antropocêntrico, o homem no centro, ao invés de Deus no centro. Essa é a razão da sua conduta homicida, por não reconhecer a Deus como a fonte da vida e o amor incondicional pelo homem. Pessoas, elas são mais importantes do que coisas. Não é sem razão que Cristo frequentemente lembra os apóstolos dessa consideração, que só há uma razão para os incrédulos se irarem tão intensamente contra eles. Por que as pessoas se iram contra você? Porque elas não conhecem o Deus que você serve. Não é algo natural, não é normal. É algo espiritual que só é discernido por pessoas que são espirituais. No entanto, isso é dito não com o propósito de atenuar a sua responsabilidade. Você pode falar: olha, porque o mundo não me conhece, então eu não tenho que aceitar e eu posso fazer o que eu quiser. Não, você continua tendo responsabilidade. É simplesmente para que você entenda que a fúria cega desses homens, não é algo contra você, mas é contra o próprio Deus. Salmo 73, verso 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase que eu sucumbi e caí. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E prosperidade não é só dinheiro, não, é saúde. Prosperidade pode ser também o seu relacionamento emocional, interfamiliar, como ele está. Essas palavras nos lembram quão grave é não conhecermos a Deus. As pessoas, elas caem nesse contexto de invejar o próximo, porque não conhecem a Deus, não sabem o que é que ele já tem de direito. Ele já tem direito ao reino de Deus e ainda acha que isso é pouco. João 16, verso 4. Digo-vos isto, para que quando chegar a hora deles, porque vai chegar, a hora dos ímpios vai chegar. Não que você tenha que desejar algo, mas a hora deles vai chegar. Digo-vos isto para que quando chegar a hora deles, vos recordeis do que eu vos havia dito. Não vou-lo disse no princípio, porque estava convosco. Jesus ainda não falara dos plenos perigos da perseguição, porque ainda estava com eles e podia protegê-los, absorvendo toda oposição para si. Por que só agora a gente fala de tanta perseguição para você? Porque você já caminhou um pouco. Quando você caminha um pouco, você tem a condição de receber uma notícia dessa como perseguição e não pegar o batente da rua e ir embora e não voltar mais, que é o que muitas pessoas fazem. Quando começa a ouvir sobre perseguição, começa a ouvir sobre pecado, a pessoa, ela dá a linha, vai embora. Mas agora Jesus reforça o que dissera, a saber que esta não é uma prática adequada só para o tempo de lazer, mas que a mesma deve se ajustar à prática e à utilidade, para que eles possam mostrar que não foram instruídos em vão. Como é que você mostra a Deus que Ele não perdeu tempo com você? Quando você coloca em prática os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Que você tem sido ensinado, seja aqui na igreja, seja através do seu devocional, através das suas orações, todos os dias. O que você faz com isso é com você. Eu não estou aqui para criar julgo sobre a sua vida. Você, Pedro, vai fazer isso de novo? Vai fazer isso de novo, Gabriel? Não, não estou aqui. Eu estou simplesmente para ensinar, e quem decide o que vai ser feito é você. Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Admira-me, apóstolo Paulo falando com a igreja da Galácia, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E hoje pela manhã nós iniciamos o estudo de Gálatas. E esse texto de Gálatas tem a ver com uma igreja que foi edificada na palavra do Senhor através do apóstolo Paulo, mas que outras pessoas vieram, começaram a falar abobrinha, e eles, como eram como pessoas que caíram com a semente no meio das pedras, eles ouviram e eles foram seguindo aqueles ensinamentos. 2 ensinamentos para você. Primeiro,
você deve firmar bem a sua mente no que você já ouviu. Você ouviu algo, já comprovou na palavra que é verdadeiro, tenha isso como verdade, não se afaste dessa verdade. Não permita que qualquer situação te afaste dessa verdade. Não permita. Segundo, você deve se lembrar que quando chegar o momento oportuno, você deve pôr em prática, não apenas guardar isso no seu coração, mas colocar em prática. E quanto mais você coloca em prática, mais aquilo vira uma certeza no teu coração, que você não tem que parar para pensar, onde está esse ensinamento? O que é que eu tenho que falar, o que eu tenho que pensar? Não, isso é algo que é automático, como dirigir um carro. Você engata a marcha, é automático. Você vai comer, é automático, você pega o garfo, você não tem problema, não tem dificuldade. Hoje na hora do almoço, eu vi uma mãe alimentando um filho pequeno, e eu falava assim, ele ainda não tem destreza para isso. Você precisa de ter destreza com as coisas do Senhor. Mas pastor, eu conheço tão pouco. Não importa, o pouco que você conhece, coloca em prática. Visto que os discípulos ainda eram frágeis e inexperientes, enquanto Cristo conversava com eles na carne, seu mestre, que era singularmente bom e indulgente, os poupava e não os deixava ser afligidos além do que eram capazes de suportar. Mas o tempo passou e eles deveriam ser preparados para o porvir. Você tem que se preparar para o porvir. As coisas, elas vão ficar cada vez mais difíceis. Não há figura religiosa, política, judiciária que possa dizer para você que vai melhorar alguma coisa, porque não vai. Não é um profeta de maus agouros. Não, é o que vai acontecer. Por mais que as pessoas pulem 7 ondinhas e coloquem blusa branca para ter paz, a gente vê que cada vez tem menos paz. Cada vez tem crimes mais hediondos, cada vez as coisas acontecem de uma maneira mais agressiva e não vai melhorar. É tempo de você se preparar. 2 opções para você quando se der a batalha. Primeiro, a condição ideal. 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas. E nós temos uma mais ou menos, e vamos ter uma daqui a pouco, tá? Quando uma criança pequena está com fome, nada faz com que ela cale. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Se a Manu pudesse falar, ela ia explicar para você como ela deseja ardentemente o leite da mamãe quando ela está com fome. E a palavra de Deus diz que nós devemos desejar este leite como crianças recém-nascidas, para que por ele nos seja dado, ou vos seja dado, crescimento para a salvação, para que cada vez mais nós nos assemelhemos ao Senhor. Portanto, naquele tempo não tinham grande necessidade de confirmação, enquanto desfrutavam de lazer e liberdade, isentos de perseguição, mas agora lhes diz que devem mudar seu modo de vida, e como uma nova condição os aguarda, igualmente os exorta a se prepararem para o conflito. Jesus está falando para eles: até então nós estamos andando junto e a bomba vem sempre do meu lado, mas quando eu for, as pessoas elas vão vir em cima de vocês. Nós temos a condição ideal, e aí o que é normalmente escolhido. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 2. Apóstolo Paulo falando com a igreja de Corinto, ele não encontra uma igreja como a igreja que o apóstolo Pedro está falando em 1 Pedro 2,2. Pelo contrário, ele encontra pessoas que são dodóis espirituais, pessoas que são crianças espirituais, e ele fala para eles: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. O que o apóstolo Paulo queria fazer era ensinar aqueles homens a estarem aptos no dia da batalha, só que aqueles homens eram crianças espirituais. Qualquer coisa não me toca, ai, ui. 2 opções que você tem: a opção ideal, que é a busca do Senhor, e a que normalmente as pessoas escolhem, que é continuar sendo uma criança espiritual.
Com o tempo, Manu vai crescer, com o tempo, Pedro vai crescer, Daniel vai crescer, e eles vão estar da nossa idade. E quando estiverem na nossa idade, eles vão ter que ter responsabilidades pelas suas ações. Hoje pode brincar, pode fazer um choro, mas o que acontece é que nós temos que crescer. E aí eu volto para aquela pergunta do começo: quem é o seu mestre? Com quem você se parece? Eu vou fazer uma oração e eu quero que você feche os seus olhos. Quero pedir para você fechar os seus olhos. E conforme eu for falando esta oração, eu quero que você possa estar dizendo amém no seu coração. Não precisa ser um amém verbal. É algo que eu preciso, e eu creio que é algo que você também precisa. Senhor Jesus, assim como te entregaste nas mãos do Pai, eu também venho agora a ti me entregar. Entrego-te todo o meu ser, consagrando a ti, abandonando-me totalmente em tuas mãos, e nada quero em mim reter. Tudo é teu, o meu passado, o meu presente e o meu futuro, o que me deste, os meus bens materiais, os meus queridos, a minha família. Confio a ti o meu sustento espiritual e material, pois creio na tua providência divina. As minhas preocupações, o meu fardo, também os deposito diante de ti. Agradeço-te por tudo e aceito tudo que assim me permites passar, pois creio fortemente que tu me amas e confio incondicionalmente no teu amor por mim. Senhor, queremos entregar as nossas vidas mais uma vez nas tuas mãos. Confessamos que o Senhor é o nosso Deus, confessamos que o Senhor é o nosso Senhor. Nossa alma anseia por ti. Pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, nos ensina a nos entregarmos completamente ao Senhor. Que nós possamos, Pai, nesses dias nos preparar para os conflitos que virão. Alguns conflitos, Pai, ocorrerão nesta semana mesmo. Outros serão, Pai querido, algum tempo no futuro. Mas nós queremos estar prontos e preparados. Para isso nós carecemos do Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos conceda a graça, não nos lance fora da tua presença. Abra as portas do céu sobre as nossas vidas, para que nós possamos contemplar a maravilha da tua majestade, Pai. Nos entregamos totalmente a ti nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E que a igreja possa dizer amém. Graças a Deus.